queridos e amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal foi criado com o propósito de estudarmos a Bíblia Sagrada verso a verso, sempre analisando o texto em seu contexto, para que possamos compreender melhor a vontade de Deus para nossas vidas, edificar o nosso conhecimento e fortalecer a nossa fé. Quero informar aos irmãos que na descrição deste vídeo vocês encontram a bibliografia com a lista de autores e teólogos consultados para a preparação das aulas. Para encontrar todas as aulas do canal A Verdade que Fortalece de forma rápida, basta digitar no YouTube #AVF Alessandra Rocha, tudo junto, em letras minúsculas e entre aspas. Peço também que deixem seus comentários, dúvidas e sugestões. Buscamos sempre fazer nossas aulas com excelência, enfrentando muitos desafios, e a participação de vocês é muito importante para o nosso crescimento. Comentem, perguntem e compartilhem suas sugestões. Não se esqueçam de se inscrever no canal, fazer suas anotações durante a aula e, ao final, deixar o seu gostei ou não gostei. Participem dessa obra conosco, evangelizando, transformando e fortalecendo vidas por meio do estudo da Palavra de Deus. Divulguem o nosso canal, certamente receberão o galardão do Senhor. Agora vamos orar e iniciar nossa aula. Senhor Deus, Pai gracioso, louvado seja o seu santo nome. Apresentamos nossas vidas e mentes diante de Ti, pedindo ajuda para compreender mais uma parte da Sua palavra. Fortalece nosso entendimento sobre a volta de Cristo e como devemos nos preparar para esse momento glorioso. Que o Teu Espírito trabalhe em nós e fortaleça a nossa fé. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Hoje, estamos na 9ª aula da primeira epístola aos Tessalonicenses. O tema central desta epístola é: na certeza da segunda vinda de Cristo, vivamos em santidade. Estamos estudando a unidade 4, intitulada O Chamado à Firmeza e Santidade. O assunto de nossa aula hoje é: confortem-se mutuamente na esperança da volta de Cristo, extraída da primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos de número 13 ao versículo 18. Nesta passagem, Paulo fala sobre os cristãos que morreram antes da segunda vinda de Cristo. Ele explica que os seguidores de Cristo não precisam se entristecer por causa dos que já partiram. No Antigo Testamento, há muitas previsões sobre a primeira e a segunda vinda de Cristo, e muitas vezes elas são apresentadas juntas. Os discípulos não entenderam claramente a diferença entre essas duas vindas, pois o Antigo Testamento não deixou claro o tempo entre elas. Um exemplo notável sobre esse assunto é a profecia em Isaías, no capítulo 61, versículos 1 e 2, em Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. Jesus leu esta passagem, contudo, ele parou no meio do versículo 2, termina citando: para proclamar o ano da graça do Senhor, e em seguida declarou que a Escritura havia se cumprido naquele dia. A parte restante desse versículo que não foi lida dizia o seguinte: e o dia da vingança do nosso Deus, referindo-se à sua segunda vinda. Essa passagem ilustra perfeitamente como profecias da primeira e segunda vinda de Cristo poderiam estar contidas em um único texto. Os discípulos esperavam que a primeira vinda de Cristo estabelecesse um reino terreno de justiça e paz, libertando os judeus dos romanos. Eles se sentiram desapontados quando Jesus falou sobre sua morte, pois esperavam que seu reinado messiânico começasse imediatamente. Jesus prometeu que voltaria para levar seus discípulos ao lar celestial do Pai, onde prepararia um lugar para eles. Essa verdade gerou uma expectativa diária por seu retorno. Os discípulos esperavam que Cristo os levasse ao céu sem que eles precisassem passar pela morte. Em João capítulo 14, versículos de número 1 ao 3, Jesus fez uma breve introdução à doutrina do arrebatamento. Mais tarde, Paulo revelou o ensino completo. Essa epístola que estudamos deixa claro que os tessalonicenses acreditavam que Cristo voltaria. No entanto, havia uma dúvida: o que aconteceria com os cristãos que já haviam morrido?
Eles questionavam se perderiam o arrebatamento. Paulo responde a essa dúvida nesta passagem. Confortem-se mutuamente na esperança da volta de Cristo. Vamos ler os versículos que apresentam o tema de nossa aula hoje, que estão na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 até o versículo 18. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E, pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Lidos os versículos, agora destacaremos os assuntos importantes que merecem ser pontuados para compreendermos a mensagem do texto. Dos versículos 13 ao 18, do capítulo 4, da primeira epístola aos Tessalonicenses, destacamos a certeza da esperança cristã. Paulo falou da confiança dos fiéis que esperavam a volta de Cristo, que eles não têm motivo para entristecer. Os mortos ressuscitarão primeiro, assunto que está nos versículos 13 ao 16. Contudo, os servos vivos subirão para encontrar com Cristo, assunto retratado no versículo 17. Paulo também diz que os cristãos são consolados por esta confiança da ressurreição, assunto abordado no versículo 18. Agora passaremos aos comentários dos pontos destacados dos versículos analisados na nossa aula de hoje. A esperança da segunda vinda de Cristo. A promessa da segunda vinda de Cristo gerou uma dúvida específica entre os cristãos de Tessalônica. Como eles esperavam o retorno do Senhor a qualquer momento, surgiu uma preocupação: o que aconteceria com os irmãos que morreram antes desse evento, especialmente aqueles que partiram em meio às perseguições? Eles temiam que esses amados ficassem de fora da glória do dia do Senhor. Ao saber disso, por meio de Timóteo, Paulo escreveu para confortá-los. Seu objetivo não era detalhar todo o calendário do fim dos tempos, mas sim trazer uma resposta direta para aquela angústia. Então, Paulo ensina sobre a diferença da esperança cristã. Uma das maiores belezas da fé cristã é a esperança que temos diante da morte. Enquanto o mundo se desespera por não enxergar nada além desta vida, o cristão possui a convicção de que desfrutará de uma existência eterna e jubilosa na presença de Deus, junto aos irmãos que partiram antes. Paulo reforça que nossa esperança é sólida porque se baseia em fatos centrais, a morte e a ressurreição de Jesus. Assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. O princípio estabelecido por Paulo é fundamental. Quem vive e morre em Cristo permanece unido a Ele. Essa união é inquebrável com Cristo. Nada, nem o tempo, nem a perseguição, nem a morte, pode destruir essa relação. Como estamos unidos a Jesus, o caminho dele é o nosso. Ele viveu, morreu e ressuscitou. Por isso, nós também viveremos, morreremos e ressuscitaremos com ele. Quanto ao evento do retorno, Paulo descreve que na sua vinda o Senhor descerá dos céus com voz de comando, ao som do arcanjo e da trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos serão arrebatados juntos com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Mais importante que os detalhes do evento é a promessa final: estaremos para sempre com o Senhor. Essa comunhão é eterna. Para uma igreja que sofria em uma sociedade hostil e descrente, essas palavras servem como um bálsamo de consolo. Paulo nos mostra as diferentes visões do arrebatamento. Embora Paulo não tenha discutido a relação exata
entre o arrebatamento e o período de tribulação, existem diferentes interpretações teológicas sobre como isso ocorrerá. Para que vocês tenham um panorama claro, apresentarei de forma sucinta as 5 principais visões sobre o momento em que Cristo retornará em poder e glória para estabelecer seu reinado na terra. Momento em que o arrebatamento da igreja irá ocorrer. 5 principais visões sobre o momento do arrebatamento. A questão principal com respeito ao arrebatamento da igreja é o momento desse evento em relação à tribulação. Hoje encontramos 5 principais visões a esse respeito. Farei uma breve descrição. Irá ocorrer arrebatamento pré-tribulacionista. Lohr ensina que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes do início do período de 7 anos da tribulação. A igreja não está presente na terra em nenhuma parte desse derramar da ira de Deus. Em algum ponto, após o arrebatamento, a tribulação começará, quando o anticristo estabelecer um tratado ou aliança de 7 anos com Israel. Encontramos esse assunto no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Arrebatamento mesotribulacionista Lohr defende que Cristo arrebatará a sua igreja na metade da tribulação. Os cristãos terão que passar pela metade do período de 7 anos de tribulação. Estes sustentam que a segunda metade da tribulação será o tempo em que Deus derramará sua ira sobre o mundo. Assim, os cristãos serão levados aos céus antes desse tempo da ira. Em defesa dessa visão, os mesotribulacionistas indicam os 3 anos e meio, 42 meses ou 1.260 dias, que frequentemente Daniel faz menção em seu livro, e também encontramos no livro de Apocalipse. Porém, o principal argumento dos defensores é a comparação que fazem entre a última trombeta, que encontramos como referência ao livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 52, com a 7ª trombeta, citada em Apocalipse, capítulo 11, no versículo 15. O principal problema dessa visão, os mesotribulacionistas não conseguem estabelecer um acordo entre eles mesmos sobre onde colocar o arrebatamento no livro de Apocalipse. Alguns dizem que está em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 ao 17, enquanto outros indicam Apocalipse, capítulo 11, versículos 15 ao 17, e ainda tem outros que sugerem Apocalipse 14, dos versículos 1 ao 4, arrebatamento. Pós-tribulacionista. Defendem que o arrebatamento acontecerá ao fim da tribulação, imediatamente antes da segunda vinda de Cristo à terra. Os cristãos serão arrebatados para o encontro com Jesus nos ares e, então, imediatamente retornarão com Cristo de volta à terra. Basicamente, o arrebatamento e a segunda vinda são vistos como um só evento separado por alguns instantes. Em defesa dessa visão, os defensores pós-tribulacionistas, em geral, argumentam que, enquanto os cristãos da era da igreja estiverem presentes na terra durante a tribulação, Deus irá protegê-los do derramamento da sua ira. Arrebatamento parcial. Essa posição faz uma distinção entre os cristãos devotos e os cristãos mundanos. Os cristãos fiéis e devotos, que aguardam pela segunda vinda de Cristo, serão arrebatados ao céu antes da tribulação. Em defesa dessa visão, no arrebatamento parcial, todos os crentes irão para casa no mesmo trem, porém nem todos na primeira sessão. Baseiam-se em Mateus capítulo 25, versículos de número 1 ao 13, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6, Hebreus capítulo 9, versículo 28, Primeira Carta de João, capítulo 2, versículo 28, que enfatizam a diligente e obediente espera por Cristo. Os demais cristãos entrarão na tribulação e serão levados em arrebatamentos subsequentes ao longo da tribulação. O principal problema dessa visão, no arrebatamento parcial, há inúmeros problemas. O principal é que a Bíblia utiliza palavras inclusivas como nós e todos, com relação ao arrebatamento.
indica que todos os cristãos serão arrebatados ao mesmo tempo. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Citação contida em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50, e parte B, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14, diz que quando Cristo vier, ele trará com ele todos aqueles que nele dormem. A única qualificação para participar do arrebatamento é que a pessoa esteja em Cristo, isto é, ser cristã. Arrebatamento pré-ira. Afirma que o arrebatamento ocorrerá cerca de 3/4 ou 5 anos e meio do período total da tribulação. As catástrofes que ocorrerão no período correspondente resultarão da ira do homem e da ira de Satanás, não da ira de Deus. A ira de Deus não será derramada até o 7º selo de Apocalipse. Os cristãos serão levados imediatamente antes do derramamento da ira divina sobre a terra. Essa é uma visão mais obscura em comparação com as outras 4. Outro ponto importante da revelação de Paulo é a natureza da nossa ressurreição, o corpo glorificado e o som da vitória. Assim como Cristo, os cristãos receberão um corpo ressurreto, um corpo incorruptível, feito para durar toda a eternidade e perfeitamente adequado para estar na gloriosa presença do Senhor. Essa transformação profunda é descrita em detalhes na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 35 ao 49. Além disso, o arrebatamento não será um evento silencioso. O texto bíblico sugere que um som tremendo ecoará por toda a terra, anunciando esse momento único. Partindo desse princípio, devemos despertar um novo olhar sobre as dificuldades. Os tessalonicenses enfrentavam dias difíceis e saber que Jesus poderia retornar a qualquer momento para buscá-los trazia uma alegria renovada. Paulo os ensinou a levantar os olhos para o céu. Essa verdade continua sendo o remédio para muitos males da vida. Todos nós enfrentamos a perda de entes queridos, doenças, dores e tristezas. O retorno de Cristo é a solução definitiva para todos esses sofrimentos. Com essa abençoada esperança no coração, podemos encarar os desafios de hoje sob uma nova perspectiva, sabendo que a restauração completa está próxima. Pensem nisso. A nossa esperança não é um desejo incerto, mas uma realidade que deve transformar o nosso modo de viver agora. O melhor ainda está por vir. Para concluir, quero ressaltar os fundamentos da nossa esperança. Paulo nos mostra que, para o povo de Deus, o melhor da história ainda não aconteceu. Nosso destino não é o vazio ou o desconhecido, mas um lugar certo e glorioso preparado para nós, diferente do que pensavam os gregos antigos, que viam a história como um ciclo sem fim, ou do que pregam os pessimistas que acham que o mundo caminha para o desastre total. A visão cristã é clara. A história para o cristão é linear. Ela tem começo, meio e um objetivo final. A vitória é certa, caminhamos para um desfecho onde Cristo e sua igreja triunfarão. Na sua segunda vinda, Cristo colocará todos os inimigos debaixo de seus pés. Afirmação encontrada na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 25. No mundo cristão, dizer que alguém dormiu no Senhor é um jeito carinhoso e cheio de esperança de falar sobre a morte. Em vez de focar no fim, a expressão foca no descanso. Aqui estão os pontos principais de um jeito simples. Primeiro, não é o fim, é uma pausa. A ideia é que a morte para o cristão é como um sono. Você dorme cansado da vida, mas sabe que vai acordar depois. Segundo, teremos paz e segurança. Diferente de uma despedida triste e sem volta, dormir traz a sensação de que a pessoa está segura, descansando nos braços de Deus e longe de qualquer sofrimento. Terceiro, temos a promessa de acordar. Quem dorme, acorda. Por isso, a expressão lembra que vai existir a ressurreição. É como se Jesus fosse chegar e dizer: hora de levantar. Assim como ele fez em passagens da Bíblia.
lembrando o milagre de Jesus com a filha de Jairo, a quem chamou de adormecida, mesmo estando morta. Quarto, temos a certeza da vitória. No fim das contas, é um jeito de dizer que a morte não venceu. A pessoa só está dando uma pausa antes de viver a vida eterna. Resumindo, é encarar a despedida com a certeza de que haverá um reencontro e que, por enquanto, está tudo bem e em paz. Assim, encerramos nossas reflexões sobre o capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, certos de que nossa união com o Senhor é eterna. Passemos às nossas considerações finais. Observamos que há desesperança daqueles que não conhecem a Deus. O mundo pagão é completamente desprovido de esperança. O futuro para eles é sombrio e ameaçador. Frente à morte, sua reação é de profunda tristeza. A tristeza é filha da desesperança. A morte, para aqueles que não têm Deus, é um fim trágico. Na verdade, não há esperança fora da fé bíblica e evangélica. As religiões têm especulado sobre o destino da alma após a morte. Os filósofos têm discutido sobre a imortalidade. Os espíritas falam na comunicação com os mortos. Os católicos romanos pregam sobre o purgatório, um lugar de tormento e autopurificação. Contudo, a autoridade da palavra de Deus dá-nos a segurança e o conforto que precisamos. Citamos neste estudo 4 verdades que fundamentam nossa esperança. 1. Não é a alma que dorme na hora da morte, mas o corpo. 2. Os mortos em Cristo estão na glória com Ele. 3. Os mortos em Cristo virão com Cristo em glória. E 4. Os mortos em Cristo não terão nenhuma desvantagem em relação aos vivos. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. A ressurreição dos mortos se dará na segunda vinda de Cristo. A palavra arrebatamento foi empregada no sentido de arrebatar rapidamente, pela força, para um novo lugar e no sentido de retirar do perigo. A segunda vinda de Cristo marcará o fim das oportunidades e deve encher os corações dos salvos de consolo. Bem, meus queridos, terminamos nossa aula. Vamos orar. Senhor Deus e gracioso, Pai, quão maravilhosa e consoladora é a esperança que temos em Cristo Jesus. Somos gratos por essa promessa, pelo fato de Jesus ter vivido, morrido e ressuscitado. Nós, que somos um com Ele, também viveremos e ressuscitaremos. Temos a certeza de que nada, nem na vida e nem na morte, poderá nos separar do Teu amor. Glória ao Teu santo nome, por isso, abençoa-nos com essa convicção e que o Teu Espírito nos conduza para vivermos diariamente na alegria dessa esperança. Assim oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Com esta oração, nos despedimos. Agradecemos a todos pela companhia e, acima de tudo, agradecemos a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a sua palavra, que é a verdade que nos fortalece. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula, se Deus assim permitir. Até lá!